Em 1970, no México, a seleção brasileira vence a Copa do Mundo. Em 1971, após 39 anos de sua criação, o TSE inaugura sua sede própria. Projetado pelo arquiteto Nauro Esteves, integrante da equipe de Oscar Niemeyer na época, o prédio é construído na Praça dos Tribunais Superiores, possui linhas discretas e elegantes e um dos maiores vãos de concreto armado da América Latina. A transferência para esta sede se dá no momento do chamado milagre econômico, coincidindo com o período conhecido como os anos de chumbo da política brasileira. Época de grandes obras que entraram para a história, como a construção da usina nuclear de Angra dos Reis, a usina hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica. Época em que a repressão política endureceu e o governo lançou o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. O último presidente do regime militar, general João Batista Figueiredo, é eleito indiretamente por um colégio eleitoral no dia 15 de outubro de 1978. No início da década de 80, os avanços tecnológicos alteraram o cotidiano do homem. O Japão coloca o CD-ROM no mercado e a internet começa a se tornar popular. No Brasil, a campanha das diretas já por eleições livres e democráticas leva a população às urnas para participar desse debate. Em 1985, Tancredo Neves é eleito indiretamente para ocupar a presidência da República, mas morre antes de tomar posse. José Sarney, vice-presidente, assume o cargo e governa o país por 5 anos. Em 1986, no dia 18 de maio, o TSE promove o Recadastramento Nacional dos Eleitores, um marco na história consolidando o cadastro unificado e dando início ao processo de informatização da Justiça Eleitoral. 2 anos depois, no dia 5 de outubro de 1988, começa o período de transição para a democracia, com a promulgação da chamada Constituição Cidadã, a nova Constituição Federal, aprovada em Assembleia Nacional Constituinte, com mudanças importantes para a sociedade como direito de voto para os analfabetos, voto facultativo para os jovens entre 16 e 18 anos, redução do mandato do presidente de 5 para 4 anos, eleições em 2 turnos para os cargos de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes. Em 1989, a Justiça Eleitoral administra a primeira eleição direta para presidente após 29 anos sem eleições presidenciais. Sob forte pressão popular e do Congresso Nacional, em 1992, o presidente eleito renuncia minutos antes de sofrer o impeachment. O vice assume a presidência. O aperfeiçoamento da informatização no processo de votação e totalização dos votos fez com que o TSE formasse um quadro de profissionais especializados em informática, exigindo, assim, a ampliação de suas dependências físicas para abrigar a área de tecnologia da informação. Nas eleições municipais de 1996, a Justiça Eleitoral dá início ao sistema de votação por meio da urna eletrônica, criada pelo TSE. 57 municípios votaram utilizando a nova tecnologia. Em 1998, a modernização da Justiça Eleitoral acompanha a consolidação da democracia brasileira. E na terceira eleição presidencial, o voto por meio da urna eletrônica alcança 75 milhões de pessoas, representando 2/3 do eleitorado nacional. E no ano 2000, 100% do eleitorado passa a utilizar o novo sistema. O ritmo de aperfeiçoamento não para. O TSE implementa a primeira fase do projeto de identificação biométrica dos eleitores em 3 municípios, nas eleições de 2008. Subindo para 60 municípios nas eleições gerais de 2010, quando mais de 1 milhão de eleitores de 60 municípios são identificados por meio das digitais, uma tecnologia que agrega mais segurança e transparência ao processo eleitoral. Nas eleições 2010, o Brasil elege a primeira mulher para ocupar a presidência da República. Nesta sede, onde o Tribunal Superior Eleitoral funcionou por 40 anos, desde 1971, havia no início cerca de 130 funcionários. Hoje, conta com 757.
Em 1971, o eleitorado brasileiro era de quase 30 milhões. Em 2011, saltou para mais de 135 milhões. Ao passar dos anos, a estrutura ficou pequena e passou a ocupar 3 anexos, 2 deles distantes do edifício sede para abrigar mais de 10 repartições. O plenário, mesmo pequeno com capacidade para 63 pessoas, guarda em sua história a diplomação de 6 presidentes da República. Em 40 anos de história nesta sede, a Justiça Eleitoral evoluiu, se aprimorou e criou um sistema de votação informatizado e seguro, fortalecendo a democracia brasileira.